Nutrição e saúde. Oferecimento Pães Verdi. Conheça o exclusivo Pão Nutrição. Sem glúten, lactose, gordura e açúcar. Mais sabor e qualidade para você. Mix. Nutrição e saúde. Com a Nutri Camila Spinelli. Hoje estou aqui com o Pancho, nós recebemos a doutora Camila para a gente fazer aquele papo bem legal, para a gente falar de coisa boa, que é a saúde, né? Tudo bem, doutora Camila? Seja bem-vinda. Bom dia. Tudo bem, bom dia, Pereira. Estávamos com saudade. Eu estava com saudade já, né? Porque eu estou vendo hoje só, de novo, no retorno. Um dia eu quero ser que nem o Pereira, de pegar férias de 2 meses, 3 meses. Isso, conforme fala Bolsonaro, não confunda férias com recesso. Aqui não tem recesso, nosso recesso já passou faz tempo já. Mas bom dia a todos os nossos ouvintes. Então, feliz ano novo, né? Feliz ano novo. Não, fevereiro não se dá mais feliz ano novo. Feliz ano novo é até dia 31 de janeiro. Então tá Viu? bom. Então, perdemos a oportunidade. Tudo certo. Doutora Camila, vamos lá. O pessoal fez muitas promessas aí no final do ano. Janeiro a gente já falou sobre isso aqui também e tal. Antes da gente entrar no assunto, é verdade que comer durante o dia emagrece? Não. Comer durante o dia? É. Olha, melhor do que comer durante a noite dormindo, né? Comer à noite e dormir diz que engorda, né? Tem gente que sonâmbula vai lá na geladeira, né? Vai na geladeira e assalta a geladeira, né? Verdade. Mas a gente Eu até... acho que é desculpa esse negócio aí de assaltar a geladeira à noite, né? A gente até falou um pouquinho sobre, a gente já falou sobre, né, essa questão da cronologia do nosso corpo e tudo mais, e a gente, semana passada, ia falar de estratégias, né? Estratégias, e daí a gente começou a entrar em outros assuntos, Como sempre, né? Como sempre, Como exatamente. sempre a gente faz, e tá tudo bem, né? A gente tá aqui para falar de nutrição e saúde e tá tudo bem, não precisa ter uma linha, né? A gente até monta umas ideias, mas nem sempre elas... A gente consegue cumprir o nosso cronograma, né? Agora, Camila, deixa eu aproveitar a pergunta que o Pereira fez, porque esses dias eu estava lendo, tem um pessoal aí que diz, porque assim, vamos lá, do começo, né? Vamos. Vamos comer de 3 em 3 horas, né? Todo mundo diz isso, vamos comer pouco de 3 em 3 horas, né? Ou seja, sempre manter o estômago, né, ocupado, vamos dizer assim, e não passar fome, né, que é o principal. Mas aí tem um pessoalzinho aí que eu tô lendo que discorda disso completamente. Diz que as refeições têm que ser feitas na hora da refeição, de manhã, ao meio-dia, um lanchinho leve à tarde talvez e na ceia, né? Ou seja, à noite. Afinal, essa polêmica tem a mesma relação com se o ovo faz bem ou mal, se carne faz bem ou mal, se, enfim. Exatamente. São linhas, né, Pancho? Muito boa a tua colocação, assim, são bem linhas. Tem pessoas que hoje trabalham muito com comer só quando tem fome, né? Sim, Aí quando também. tem fome, né? Ou tem muita fome, eu não tenho. Mas aí eu não deixaria fome, de né? comer o dia inteiro, né? Eu acho que assim, ó, a gente, claro, precisa respeitar os momentos que a gente tem fome, claro, pelo comer consciente e tudo mais, isso é bem importante, mas a gente tem que entender também que a gente muda muito a nossa rotina, a gente muitas vezes não está prestando atenção se a gente está com fome ou não está, muitas vezes a gente tem uma inflamação grande, que é aquela inflamação não assim cortou o pé, inflamou, né, e viu, não, a gente chama de uma inflamação de baixo grau interna, em que gera todo um movimento dentro de um corpo que leva à anorexia, ou seja, falta de apetite, tá? É mesmo? Aqui, quando eu falo de anorexia, eu estou usando um termo que não é anorexia, bulimia, né? Que é um transtorno alimentar. Não a doença em si. Não, né? anorexia, ela é essa falta de apetite. Então, ou seja, a pessoa, às vezes, ela não come durante o dia inteiro porque ela está produzindo marcadores inflamatórios que estão levando ela a não ter fome. E isso não é bom, porque senão tu não vai tirar esse corpo desse looping, entende? De inflamação o tempo inteiro. Então, assim, são linhas, né, Pancho? Acho que isso é bem importante falar. Fisiologicamente, o nosso sistema digestivo aí, ele completa uma digestão por aproximadamente 3 horas. Claro que depende muito do que eu comer. Se eu comer um peixe salada, daqui a pouquinho, daqui a 1h30, 2 horas, eu já fiz a digestão. Porque mais leve, é né? um alimento muito mais leve que despende de menos energia e menos processos para fazer a digestão. Então, ele é mais rápido. Agora, se eu como uma refeição mais rica em proteína, mais rica em gordura, que daí a gordura precisa de muito mais tempo para ser digerida, eu não vou ter essa fome daqui a 3 horas, ou não vou acabar essa digestão daqui a 3 horas, né? É muito comum da gente ver quando a gente come muito à noite. Pensem aí, quem está nos ouvindo, quando você come muito à noite e vai deitar, quando você acorda de manhã não parece que ainda está lá aquele barrigão, aquela coisa pesada, Estufado, né? Verdade. Estufado, daí não quer nem tomar o café da manhã, ainda se sente estufado. Né? Isso é comum de acontecer. Por quê? Porque se eu faço uma refeição muito pesada à noite e o meu organismo já está preparado para dormir, é O fisiológico que metabolismo o dá corpo... uma, né? Que o corpo exato. Dá uma aliviada. Né? Ele vai diminuir e aí realmente ele não vai acabar essa digestão. Né? E fica assim mais lento. Tem pessoas que acordam, inclusive, a palavra que a gente usa é eructando, mas fala Arrotando. popular, né? Então acaba arrotando até de manhã quando acorda e sentindo assim, não, mas olha, tá parado no estômago, né? E pode ser que esteja parado no estômago.
né? Porque Pode acontecer isso mesmo? pode É? mesmo, pode mesmo, O diminui. alimento estacionou ali e ficou. E tem uma relação muito grande também com a acidez, né? Esse estômago ele tem que ser ácido para ativar enzimas. Vou dar um exemplo para vocês. Na semana passada a gente começou a falar do carboidrato, dos alimentos começarem a ser digeridos na boca. Sim, Uhum. mas o único alimento que começa a ser digerido na boca é o carboidrato. Né? Não Porque sabia disso. é isso, na saliva a gente tem a amilase salivar. Que ajuda a A quebrar o amilase carboidrato. quebra o amido, né? Então quebra esse carboidrato. Onde tem amido, ele vai começar a quebrar. Agora, a proteína, ela começa no estômago. E para que ela comece a ser quebrada no estômago, ela precisa de acidez. Por quê? Porque a gente tem uma proteína no estômago que está inativa, então tem que vir um ácido para ativar. Isso não Se eu não tenho- isso não quer dizer que a gente não precisa mastigar a carne, né? Com certeza, e precisa Porque a carne muito. tem que ser mastigada para chegar no estômago já preparada para isso. Triturada, né? Exatamente, Isso. porque senão o ácido vai demorar para agir nela, vamos dizer assim. Se ela vem mastigada, se ela vem já, né, Aham. triturada, facilita o trabalho, imagino eu. Até a gente tem que pensar que assim, a gente não tem um liquidificador lá no estômago, né? Exatamente. É o dente que faz o morder, o quebrar esse alimento. Então, quanto mais ele precisa ainda ser quebrado mecanicamente, e aí vai ficar aquela coisa do escutar os barulhos, né? Não é assim lá no trato digestório como um todo. Por quê? Porque é o movimento que o corpo está fazendo, é a liberação de ácidos, é a liberação de enzimas, é a liberação de sucos, né? Vamos falar assim, digestivos, para que consiga fazer aquela quebra, né? A Aquela barriga. diminuição. Perdão. A barriga roncar é fome? Pode ser que sim, pode ser que não. Barriga ronca. É porque com a barriga tá Muito roncando. boa Ó, pergunta. Tá com fome. tô com fome. É. Tá roncando. Aham. Então, a barriga com fome, a barriga roncando pode ser várias coisas. Fome é uma delas. Mas pode ser que tá tendo movimentos peristálticos ali dentro, porque acabou de comer, pensa comigo, às vezes acabou de comer e começa a fazer um monte de barulho. Não é assim? Vocês acreditam que eu acordei com a minha barriga roncando esses dias? Acredito. Não, eu acordei com a minha barriga roncando. Acontece. Eu falei, meu, que é Acordou uma... com o barulho da barriga, né? É, isso. Ela te acordou. Aí Exatamente. tu falou assim, nossa, eu não tô Pensei indo no- pra rádio, tem aquele Não. café maravilhoso do Farinha. Parecia máquina de lavar roupa. Eu falei, mas o que tá acontecendo aqui? Aí eu tenho às vezes isso, Só pra dependendo contextualizar. dependendo do alimento que eu como, meu estômago também faz muito, meu trato digestório como um todo faz muito barulho, né? O meu parecia um chevette, a senhora não imagina. doutora Camila. Um chevette Ai, chevette é álcool. Mas tá bom. Então não necessariamente é fome, pra gente deixar claro aqui, né? Não, Porque não tá- necessariamente é fome. Agora, uma coisa importante, né? E aí, já pensando aqui nessa questão, que a gente fala muito de estratégias nutricionais e dieta, o que que é isso, né? E tem que falar que é diferente mesmo. E uma das coisas que acaba acontecendo é quando eu fico muito tempo em jejum, eu acho que é fome e daí minha barriga começa a roncar, não é assim? E muitas pessoas, para emagrecer, ou enfim, né, nessa falsa sensação, elas acabam fazendo restrição alimentar. Sabe, fecha a boca porque emagrece? Ah, ok, obviamente, fecha a boca e emagrece, né? Óbvio, não vou comer, a gente não vive de ar, de luz, caloria, né? menos, é. Não somos plantas que vivemos de ar, luz e, né? Porque Então, além de perder peso, pode perder nutrientes também, né? Pode perder outras coisas. Então, Exatamente, aí que tá né? o perigo, né? perde massa magra, que é massa funcional do nosso corpo, né? E além disso, tem toda essa questão de problemas futuros. Então, primeiro, né, deficiência nutricional, sim, a gente vai olhar. Mas, por exemplo, se eu já tenho uma tendência maior à gastrite, eu já tenho um estômago que já tem aí uma sensibilidade, eu ficar sem comer, liberando sucos gástricos, eu posso causar uma gastrite. É mesmo. Sim, então são olhares que a gente precisa ter. Por isso que eu digo, restrição alimentar ou estratégia, que é o jejum intermitente, é muito bacana. Mas precisa ter um olhar e um cuidado, precisa ter um acompanhamento profissional. Né? Não dá pra Vai falar, fazer por tem- conta. Não, tem coisas que quebram o jejum, tem coisas que não quebram o jejum, ok. Mas e o movimento peristáltico para fazer até uma água descer no estômago, né? Então tem várias questões que a gente precisa realmente olhar e precisa acompanhar. A água precisa do movimento peristáltico também? Vai fazer, né? É mesmo? Claro. Eu achei que ia direto. Pensa comigo. O Chega no água, né? estômago, Água, como é que ela água sai? vai por todos os buraquinhos, por todos os flancos, né? A água pode aparecer em qualquer lugar. Ah, pensei que aqui também ia ser. Pensa comigo, Isso se eu é chego direto. lá no estômago, tem um esfíncter que está fechado, não Ah, vai passar verdade. para o intestino. E aí? verdade. E aí precisa de um movimento. E aí todo movimento. Não estou falando aqui do que gera energia, do que não gera. Não estou falando disso, porque daí a gente vai entrar numa seara imensa aqui, né? Mas, e várias questões. Ah, mas não é bem assim, mas é assim, mas não é bem assim. E aí tem bem essa questão, né? Cada profissional ou cada linha de trabalho vai ter o seu olhar.
né? Então, isso é em tudo, assim, não é nem só na nutrição. Na nutrição tem muito, na medicina também, na área da saúde tem muito, mas em outras áreas também, né? Tem pessoas que falam de algum processo administrativo que dá certo, outros processos administrativos que não dão. Ok, mas eu acho que a base do que a gente tem que olhar quando a gente fala de nutrição e saúde, né? Que é até o próprio nome do quadro, enfim, mas é que, assim, a gente precisa olhar que cada indivíduo é um indivíduo. Cada pessoa é uma pessoa. Por isso é importante procurar um especialista, né, um profissional, para justamente ver o que tem esse indivíduo e de que maneira que ele vai poder contornar o problema que ele está tentando resolver. Não adianta a gente chegar aqui, faça isso, mas de repente o seu organismo não vai O adaptar. que dá certo pro Pereira não necessariamente vai dar certo. exato. Não, até porque assim, vocês têm uma genética diferente. Exatamente. Até irmãos gêmeos têm, né, diferenças significativas. Então, assim, a gente tem genética diferente, a gente é ambientalmente diferente, porque a gente é um molde do meio que a gente vive, e cada um vive a sua vida só, ninguém vive a vida do outro. Então, os processos fisiológicos, o nível de estresse, tem irmãos gêmeos que se estressam de maneiras diferentes, e a produção de estresse gera metabólitos e, enfim, um giro na máquina aí diferente, né? Então, uma coisa está envolvida com a outra, a gente precisa olhar para isso. Então, nós somos, sim, genética, mas hoje até vários estudos e revistas trazem que 25% da gente é genética, 75% é o meio que a gente vive. É mesmo. Né? Então, que eu sempre falo aqui, eu nutricionista, defendo que nós não somos o que comemos. Né? Falar, você é o que você Nós somos come. o que vivemos, Não, eu né? acho que a gente é o que a gente come, mas é o que a gente vive, o que a gente sente, o que a gente pensa, como a gente dorme, Como né? a gente dorme, Com as exatamente. pessoas que a gente se relaciona. Então, é o todo, é o cultural, é o social, é o espiritual e é o conjunto da obra. nutricional. É um conjunto, né? Então, cada indivíduo é diferente. Então, eu olhar para um pacotão de dietas da moda, ou porque o meu vizinho faz, ou porque minha mãe fez, ou porque meu marido vai começar, então eu vou fazer a mesma dieta do meu marido. Não Pra é assim. facilitar as coisas, né? Tipo, eu exato. só faço um tipo de comida, né? Porque difícil Isso, fazer porque eu dieta vou pra dois, cozinhar né? para casa, ok? Então, por isso que a gente fala, e eu sempre trago aqui, vai para as escolhas mais saudáveis, porque quando a gente vai para as não escolhas tem mais erro, né? saudáveis, você não tem tanto erro, exatamente. Então, assim, buscar, assim, vamos pensar, dieta, já falei, é aquela que começa na segunda, acaba na terça, muitas vezes, né? Que a gente não consegue sustentar. É insustentável, né? Assim, regime, falamos disso, né? Lembra muito regime militar, enfim. Então, assim, é insustentável. Né? E aí você vai viver sempre aquela vida de efeito sanfona, emagreço, engordo, tô preocupado com a comida, como, não como, me restringe, não me restringe. Né? E o prazer de tudo isso, então isso também é importante. Então quando eu falo de estratégias nutricionais, eu consigo levar para um outro olhar e até conduzir mentalmente de uma outra forma, o que é muito importante. Mas é difícil isso, hein? Né? É muito Isso difícil. é difícil, porque assim, desde que a gente começou a conversar aqui, a gente tem falado, né? Eu acho que já desde o primeiro programa a Camila tem falado da importância da gente prestar atenção no que está comendo, né? Focar naquilo, deixar o telefone de lado, deixar a TV de lado e focar no que está fazendo. Eu já fiz isso em tempos passados e agora voltei a fazer, porque eu sinto essa necessidade de que eu realmente estava comendo muito rápido, ou muito rapidamente. Mas aí o que acontece, Camila? De fato, a saciedade vem antes, quando a gente come com atenção e devagar, né? Aí você fica satisfeito com antecedência, você come menos porque não come tão rápido, né? Mas, ao mesmo tempo, a fome vem mais rapidamente depois. Né? Ontem, por exemplo, eu tive que almoçar um pouco mais cedo, cara, era 2h30 da tarde, eu tava morrendo de fome. Já às 3 eu tava tremendo, eu tive que sair para comprar alguma coisa, senão eu ia desmaiar. Essa era a impressão que eu tinha. Difícil conviver com isso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente faz a coisa certa, que é comer devagar, prestando atenção, isso gera mais fome depois da tarde. E aí Porque- fica aquela pensão, pô, mas então eu tô comendo mais. Não. Errado, né? Você mudou a sua rotina, você entendeu? Tô Você tentando. Mudou... Então, você está tentando. tentando mudar uma rotina. O Então, organismo tem que se acostumar, então. Exato, e a gente precisa de uma adaptação. O organismo Tudo, quando e a a cabeça quando a gente muda uma rotina, a gente precisa olhar para essa nova rotina também para se reconhecer, para reconhecer o que está acontecendo, né? Porque é tudo novo. Então, assim, claro que depende muito do que tu comeu, como tu me falou, né? Tu falou agora no gancho. Tu me falou, não, tu falou para todos nós. Né? Mas tu comeu antes, já é um ponto. Segundo, tem que ver o que tu comeu. Pode ser que tu comeu algo mais leve, porque tu tá com uma maior atenção, digeriu mais rápido, ok, e tu não ficou com aquela sensação depois do estufamento e tudo mais, e aí te deu fome precoce. Ok, pode ser. Uma tendência muito comum das pessoas é, quando começa a fazer isso, já tá com um olhar para um cuidado maior. E aí é uma tendência, e às vezes involuntária, de diminuir o carboidrato, por exemplo, ou de diminuir as frituras. Então, antes eu comia muito carboidrato, e esse carboidrato geralmente vinha com muita gordura. Vamos supor, uma lasanha de carne, eu comia um parmegiana, não sei, tá? Ou uma batata frita, enfim.
né? E agora, como eu tô com um olhar mais para minha saúde, eu já não estou pegando essas opções. Então, eu tenho uma tendência a diminuir carboidrato, tenho uma tendência a comer menos, então eu tenho uma tendência a prestar mais atenção, mas ao mesmo tempo eu tô comendo coisas que são mais rápidas de ser digeridas. Então, eu vou ter fome antes. Então, você consegue perceber? Então, é um olhar que precisa ter do todo. Então, quando eu me disponho a ver esse olhar da mudança da rotina, é importante você ter na bolsa algumas castanhas, Isso. ou ter uma fruta, Mas né? é exatamente o que eu ia dizer. Você aí que está pensando em prestar atenção, em comer mais devagar, quando for ao trabalho ao meio-dia, depois do meio-dia, leve coisas saudáveis para comer durante o trabalho ou no lanche da tarde. Porque o que aconteceu comigo ontem? Eu almocei mais cedo, almocei daquele jeito, né? Comendo devagar, prestando atenção e tal. A fome veio às 2h30 da tarde. Quem disse que eu levei alguma coisa para o escritório? Não levei nada. Isso, porque não era um Eu tava hábito. sem absolutamente nada. E aí o que aconteceu? Fui no mercado, comprei orelha de gato, comprei chocolate, comprei um monte de porcaria que não precisaria estar comendo. se Ah, eu que tivesse delícia, levado. Pancho. Não me Delícia, convidasse. né? É, delícia, eu também achei delícia, mas eu sei que é errado. Droga, caramba. Não, mas é porque Mas daí criar o que acontece? criar um planejamentozinho ali e tal, no papel, no bloquinho ali também seria Tem que virar interessante, hábito, né? Tem que É um virar hábito, é Até difícil. o corpo se acostumar, né? E a gente se acostumar também, É. porque é difícil O estado lembrar. de consciência, ele tem que ser um estado de consciência que ele requer, né? Ele requer um olhar como um todo, realmente, assim. E no início não é fácil, porque até você fazer isso virar um hábito, às vezes pode ser muito dispendioso, mas é porque a gente está acostumado a fazer a mesmice, ponto. E se eu quero mudar, eu preciso mudar mesmo, entendeu? Então não é aquela coisa, não, ninguém vai fazer por ti, né? Então tem que parar mesmo e planejar, né? A gente já falou aqui, tem um programa só sobre planejamento, né? Uhum. Eu sei que ele não é fácil. Não. Né? Não é. Eu voltei de viagem ontem à noite, a gente tinha um pão maravilhoso, inclusive do Farinhas. Mas eu não. Aí eu passei. Aliás, esse pão hoje, tá? Aí parei e falei assim, tá, mas eu não tenho nada para passar no pão. Eu olhei, não tinha queijo na geladeira, né? Que é um hábito nosso em casa, enfim. Eu parei e falei, tá, mas eu não tenho. Gosto do abacate, não tinha abacate. Eu falei, tá. Aí eu, tá, mas eu tenho manteiga, né, Camila? E aí um pão tão gostoso, tão saboroso, tão fermentação natural nessa essência, por que não só comer com a manteiga? Ou com azeite de Nesse oliva. momento, né? Né? Exatamente, mas aí na hora, por quê? Porque eu não estava naquele momento, saiu da minha ideia, eu não planejei, eu não olhei com calma, né? Então, às vezes, a gente faz esses escapes. E eu sei, eu, nutricionista, eu que estou aqui falando com vocês também. Escapa tenho dessas, também. Às vezes, obviamente, isso é normal, isso é do ser humano, né? E não quer dizer que está certo ou errado, né? O importante é ter a consciência do entender e voltar para aquele estado que a gente se deixou perder, Não, né? não Que se deixou- deixar levar pelo que é fácil pode e ser. pelo que é gostoso. Tem vamos muita dizer gente porque que a gente fala tá assim, acostumado. Exatamente. Não que o saudável não seja gostoso, também é. Né? Só que são diferentes. Mas tem gente que fala assim, eu fiz a semana tão certinha, com planejamento, chegou o final de semana, enfiei o pé na jaca. Isso não é mudança de hábito. Ah, claro né? que não. Né? Concorda comigo? Isso não é mudança de hábito. E aí você vai viver num looping de culpa. Porque eu sou bom quando eu faço bem durante a semana, mas durante o final de semana eu não me gosto. Quer dizer, eu me gosto por um momento, mas me arrependo. Né? E aí o que eu tô gerando? Acabamos de sair do janeiro de mental aí, branco, mas eu tô aqui, né? Mas são reflexões que são importantes de se fazer. E a gente precisa ter esse olhar, né? Pra gente não viver nesse looping mesmo, de ficar assim, me amo durante a semana, mas me odeio, porque acho que estou fazendo certo, mas não sei nem se estou fazendo certo para mim, porque eu não tomo essa consciência, né? Aí chego no final de semana, aí bebo ou exagero, né? Como o Pereira colocou, e daí me sinto culpada, e daí parece que eu tenho que voltar para uma outra realidade que... Qual sou o eu dessa história toda? Qual é meu hábito dessa história toda? É durante a semana ou final de semana? É que tem aquela frasezinha também, né, Camila? Ah, eu mereço isso hoje. Hoje eu tô pode. merecendo. isso Hoje eu aqui. posso. Hoje eu mereço pode. botar o pé na É. jaca. E aí depois vem o arrependimento, né? Puta, pra que eu fiz? Não, tem dia que a gente merece mesmo, que a gente pode, tá tudo certo. tá É, tudo mas ok, não né? pode merecer toda Mas não semana pode também, merecer né? todo Então, dia, então né? a tua orelhinha de gato e o Todd de ontem não tem problema. Hoje você Se vai for certinho, só né? ontem, beleza, Só né? ontem, O né? problema é se hoje eu repetir a dose, né? Aí complica. Aí começa a complicar. Mas, ó, se a gente fosse pensar assim num compilado de tudo, né, que a gente pode olhar para estratégias nutricionais, eu traria como dicas, assim, a primeira delas, olha para a alimentação, né, aquela alimentação consciente. No segundo ponto, dentro dessa alimentação consciente, trabalhar mais com os alimentos in natura, os alimentos mais naturais. Acho que isso é bem importante, né? E priorizar comer no período diurno. Então, comer um pouco mais sim de manhã, no meio da manhã, e deixar mais até o meio da tarde, vai? Essa meiuca do dia, assim, né? Meio da manhã, almoço, meio da tarde. E deixa, então, o jantar para ele ser uma coisa mais leve, até para facilitar o seu sono, Sim. né? E o metabolismo trabalhar melhor. Tentar consumir mais, sim, frutas, verduras, né? Comer consciente, tentar planejar as alimentações. Acho que isso são as principais estratégias. Ótimo. Né? Perfeito.
As principais estratégias são essas, é ter esse olhar, e não é difícil, não é caro, é só uma mudança. E mudança requer Disciplina. muita vontade, né? Exatamente. Não quer dizer que não vai ter deslize, vai, como toda e qualquer mudança, mas estamos aí. O importante é não desistir e olhar para frente sempre. Sem dúvida. Legal, muito bem, doutora Camila Spinelli. Mais uma aula ao vivo aqui para os ouvintes da Mix, né? Aí tá a aula. E a gente fica às vezes Obrigado, meio no reflexivo, né? Eu gosto de olhar a sim. alimentação nesse ponto, assim. Acho que nessa seara é importante a gente olhar bem e refletir um pouco sobre isso, assim. Porque às vezes a gente fica tão máquina, tão automática, a gente não é. Cada vez mais, né? A gente precisa voltar para isso, sabe? Então, assim, não sou psicóloga, viu? Quem tá ouvindo aqui, que eu falar de... Mas para isso de não coisa- precisa nem ser psicólogo. Mas não né? precisa, né? Eu acho não. que isso é um olhar para um todo e na alimentação isso faz muito sentido e funciona mesmo, né? Perfeito. Muito bem, doutora Camila. Obrigado, né? Obrigada. Até vocês. semana que Até vem. semana que vem. Semana que vem eu já vou até propor Um tema. um tema que eu acho que tem muitos pais também que nos escutam aqui na Mix, né? Exatamente. E eu trabalho hoje com nutrição infantil, além da docência na universidade, e da filha pequena, né? Então, que já puxa tudo isso. Semana que vem eu vou trazer o tema de lanches saudáveis para a escola, lancheira saudável das Lancheira. crianças. Porque a gente fica nessa dúvida, às vezes, o que levar na lancheira. E eu acho que a gente tem um olhar que sim, ele é nutricional e precisa ser, e a gente muitas vezes tem a falsa impressão de alimentos saudáveis ou baratos. Então eu vou falar um pouquinho sobre questão nutricional, econômica e sustentável. Muito Para bem. crianças, principalmente. Me interessa porque eu tenho que preparar a lancheira. Duas, dos né? pequenos, né? Pequenos. Eu vou vir Enorme. afiado aí semana que Volta vem. às aulas, né? Volta às Exato. aulas semana que vem. Acho que é um tema que a gente pode conversar bastante. Fala nisso em aulas, na nossa época de escola, tinha biluzitos para comprar na escola, Ô, tinha refrigerante, na tinha faculdade. pastel. Biluzito eu comia na Biluzitos, faculdade. não né? é? Na Então. faculdade eu comia Mas Lembra de na biluzitos por 30 centavos na escola que eu estudei. Nossa, era barato. Verdade. Isso. Só que na escola nem todo mundo tinha condições de ir para a cantina, né? Comprar alguma coisa, né? Eu ia para a fila da merenda, né? Sim. Mas dizem que pipoca Aí- é saudável, né? Então não tem problema. Ó, Biluzito. Então, semana que vem, vamos desmistificar. Vamos conversar semana que vem sobre. Exatamente. Valeu, doutora Camila. Obrigada, Obrigado, né? obrigada a todos, obrigada aos nossos ouvintes. Até semana que vem. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento Uniaselv. É EAD, é semipresencial. É do seu jeito. Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix.